Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Esther, sou doutoranda em música pela UDESC e orientada pela professora Teresa Mateiro. Seja bem-vindo a mais um podcast da série Música na Educação Infantil. Hoje eu estou aqui com o professor Kleber Gomes, que atua na cidade de Boa Vista, lá em Roraima. Eu estou aqui no sul, ele está lá em Roraima, e ele atua há 4 anos na educação infantil, atuando com música. Ele tem uma experiência bem grande, tem uma formação bem grande também, incluindo música, incluindo teatro, e eu gostaria de conhecê-lo um pouquinho melhor, professor. De antemão, seja bem-vindo, sinta-se à vontade e eu espero que essa conversa enriqueça a sua caminhada, assim como com certeza vai enriquecer a minha. Eu queria perguntar, professor, se o senhor pode começar me contando como é que foi a sua caminhada até se tornar um professor de música na educação infantil. Como que o senhor percebe essa relação da sua formação com a sua prática? Como é que foi essa caminhada? A questão, a gente discute muito isso, as pessoas separam muito. Por exemplo, eu não dou aula só para educação infantil, eu dou aula também para educação infantil, que é muito mais é importante. Aqui na cidade, a outra prefeita, né, que era a prefeita Tereza, que é a antecessora desse atual prefeito, ela tem um slogan assim, chamado Primeira Infância. Então, isso é importante, a gente ensinar arte para a primeira infância, que você tem formação, mesmo que a pessoa não venha a ser uma artista, mas as pessoas precisam de habilidades artísticas para exercer a sua profissão. Por exemplo, posso chamar de você, né? Porque eu na sua frente eu sou Highlander. Muito bom. Highlander. Então, o que acontece? Todo mundo existe muita resistência. Já houve pior, né? Houve piores, com relação ao estudo da arte, da Uhum. prática da arte nas escolas. Claro, assim como a arte, o direito, a educação física, né? As pessoas não se situam nesse negócio. Mas a arte, ela está em todos os segmentos. Por uma pessoa, inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, de uma videoaula sobre isso. Por que a criança deve estudar arte? Porque vai seguir para a vida dela toda. Se ela quiser ser um dentista faz o quê? Desenha, ele corta, ele pinta, ele molda. Isso é um trabalho artístico. Se ele quiser ser um cirurgião plástico, ele tem que ter noção de linha reta, de curva, ele tem que ter noção de estética. Isso é o quê? Isso é artes visuais. Isso é artes visuais, né? Estou citando Uhum. só uma das modalidades. Nós trabalhamos com as 4 linguagens. Artes visuais, teatro, música e dança. Todas essas linguagens têm muita importância na sociedade. Isso é fato. Você que já está como doutorando aí, você pode pesquisar que os países que não tinham arte, que não tinham música, que não tinham dança, são pessoas duras, são pessoas totalmente assim, brutas. Uhum. Eu não digo ignorante no sentido de não conhecer, ignorante de brutal, de ser grosso, de ser áspero, de ser mal-humorado. Não Uhum. conhece arte. Quando você se envolve com a arte, você trabalha você fica mais sensível, né? E muitos países evoluídos, não só o Brasil, mas o Japão, por exemplo, tem uma cultura de arte. Os soldados, a polícia militar, eles aprendem a fazer flores. Não é para dar para os bandidos, é para poder eles se situarem, se entronizarem, né? A Uhum. arte é importante. Há um tempo atrás, você não era nascida, um ministro da educação, não vou citar o nome dele, ele Uhum. cortou a arte e educação física do currículo escolar. Foi um desastre. Isso na década de 70. Foi um desastre. Então, gerou é, uma, uma brutalidade muito grande por parte das escolas, né? Ué, as crianças têm que brincar. E como é que as crianças brincam? Elas brincam com arte, né? Por exemplo, não, no caso, eu sou músico, né? Eu sou pianista e toco violão, sou professor de música, né? Minha especialidade. Mas
Por que que a música é importante para uma criança de 5, 4, 5 anos? Por causa disso. Ela vai crescer mais sensível, Uhum. ela vai ter mais. Outra coisa, ajuda na, no controle motor, né? Quem É. toca piano, ele tem os dois lados do cérebro trabalhando simultâneo. Você já viu como é que se toca piano? Já, né? A mão esquerda toca uma coisa, a mão direita toca outra, e você ainda olha para frente, É. olha para a plateia e continua tocando. Isso não é fácil. Exige treino. Muita gente adulta não consegue tocar mais. Uhum. Não consegue. Se não começar novinho, você não vai ter esse domínio. Então, então é muito importante que as escolas incentivem o ensino das artes. Não é porque o cara vai ser artista, é porque isso vai ser importante para a vida toda. O ator, por exemplo, qual é a vantagem de ser ator? É o que você está fazendo agora comigo, você está representando, Uhum. você está tendo uma boa oratória, né? Uhum. Você aprende a decorar textos, você aprende a lidar com o público, isso é ser ator. Uhum. A pessoa que não tem essas habilidades vai sofrer na sociedade. Uhum. Não vai se entrosar, não vai ter entrosamento, vai ter violência, vai ter brutalidade. Quantas pessoas, garotos inteligentes e que são perdidos, né? Descamba para a marginalidade. Você vai ver, o cara não sabe fazer nada de arte, nada. Isso é uma pesquisa minha, Uhum. já é uma pesquisa minha, né? Não é, então, eu valorizo muito, eu dou aula para primeiro e segundo período. E muita gente não quer dar aula para essas crianças. Não, Aqui no é município verdade. não quer. É. É um saco. Aquelas crianças te agarrando no seu pé. Agora, eu tenho um trabalho com eles, e eu explico, eu dou aula para eles como se estivesse dando aula para você. Normal. E eles entendem. Mas, claro que eu uso uma linguagem bem fácil, né? Uhum. E uma das coisas importantes para a aula de arte é o lúdico, é o fazer. Você tem que mostrar que você sabe, né? Você fazer o seu trabalho, você fazer na frente deles, agora você vai fazer, mesmo que não fique perfeito aquela primeira vez, mas as outras vezes eles vão fazer. E nós temos tido surpresas muito grandes aqui no município, né? Eu não Legal. sou especialista em artes visuais. Uhum. Eu tenho professores aqui que são feras e Uhum. trabalham muito bem com artes visuais. Eu interajo com eles, né? A gente troca muita figurinha, né? Eu coopero com a minha parte de música. A gente, numa escola que eu trabalho, a gente se ajuda, Legal. né? A escola é um sucesso. Trabalho em Uhum. uma escola boa aqui. Já trabalhei em várias escolas aqui, agora estou em outra escola. E ali tem muito professor talentoso. Mas também existe muita resistência, não por parte da escola, mas por Uhum. parte dos de fora. Assim. Eu digo assim, um projeto político Sim. para isso, né? Uhum. É, isso é verdade. É interessante o professor falar nisso, principalmente com relação a essa abertura política, porque, por exemplo, aqui em Floripa, nós temos música na educação infantil a partir do primeiro ano. Música a partir do primeiro ano. E na educação infantil, agora, depois de depois de mais de 20 anos, porque aqui em Floripa tem desde 98, agora que iniciaram um projeto piloto na educação infantil. Então, tem a ver com um entendimento político sobre essa questão da primeira infância também. E que bom que tem esse entendimento na escola, né, por parte da equipe pedagógica que atua com o professor, né? Uma pergunta, professor, o fato de ser professor de música na educação infantil foi uma escolha sua? Como é que apareceu essa oportunidade, assim, no seu caminho? Olha, não é assim, é um concurso, né? É um concurso, né? Professor, os professores, a educação, ainda com tanto dinheiro que é enviado pelo Fundeb, a Uhum, gente ainda não está num patamar legal. A uhum, gente tem que trabalhar em 2 períodos, né? uhum, A gente tem professores que não são concursados aqui, que trabalham em 3 escolas para poder fazer renda, entendeu? uhum, A minha vinda para cá foi ó, estritamente profissional, totalmente profissional. A gente continua sendo uhum. nômade, né? É A verdade. humanidade, o homem migrava para um lugar porque não tinha mais recursos, não é isso? Uhum,
os primeiros habitantes da Terra, eles migravam para onde tinha o melhor clima, onde tinha mais comida, e a gente continua sendo nômade. Eu já estive na Espanha, trabalhei na Espanha. Olha só. Por que que eu fui para a Espanha? Para tentar uma vida de trabalho melhor. Eu fui para lá como músico, Uhum. fiquei 1 ano lá. Quase que eu fiquei por lá, né? Se não fosse o Bin Laden, na época era vivo, ele explodiu lá, explodiu o metrô de Bah. Madrid. Aham. Aí o Aznar, que era o presidente, fez um decreto: todos os estrangeiros são suspeitos. Não. Aí meu contrato terminou, não renovou, eu vim embora. Então a gente, no Rio de Janeiro, São Paulo, nós temos muito professor desempregado, muito professor buscando o mercado. Aqui em Boa Vista também tem Uhum. muito professor, pouco concurso. Olha que aqui tem mais concurso do que em São Paulo. Olha só. Ó, as oportunidades aqui são bem melhores. Por Aham. isso eu estou aqui 15 anos. Já estou aqui 15 anos. Interessante. Por que que eu saí do Rio de Janeiro? Por causa das oportunidades Uhum. de trabalho. Assim, a gente continua sendo um nômade. E é onde eu pudesse também mostrar meu trabalho melhor, né? Uhum. Isso é um fato, assim. É o setor de você estar precisando de trabalhar. É Que verdade. você tem como fazer, às vezes, nas escolas do Rio de Janeiro, você não tem esse apoio. Não tem. Apesar de ser um estado muito grande, um estado de muita gente talentosa, mas não tem. Cadê os concursos do Rio de Janeiro? Tem poucos, com tanta gente, né? Aí a escolha de eu dar aula é pequena, é de muito tempo, não foi de agora. Eu dou aula desde 20 anos de idade. Eu dava aula de violão. No estado do Rio de Janeiro, eu fui animador cultural. Você acredita nisso? Porque Que não legal. tinha vaga para professor de artes. Não existia isso. Existia, sim, uma brecha onde a escola, o governo, a Secretaria de Educação abriu na época do governo, se eu não me engano, o governo Brizola, se eu não me engano, Nossa. o Marcelo Alencar, eu não estou me recordando assim muito. Aham. Então, muito músico, muito artista conseguiu emprego, nas escolas como artistas, mas assim, não reconhecido como professor. E a gente tem condições de. Nós temos a mesma carga horária de um pedagogo, de uma licenciatura qualquer, né? Eu tenho bacharel, tenho polo arte, aqui eu Uhum. fiz polo arte aqui, uma graduação, tenho licenciatura em música. Nós temos a mesma capacidade de dar uma aula, só que Claro. nós não somos alfabetizadores, nós somos conscientes professores especialistas na área de artes, Sim. né? Então, a dificuldade de a gente ensinar arte. Por exemplo, ontem eu estava conversando sobre isso com a professora. A nossa matéria, a nossa disciplina não reprova, É nem verdade. nós, nem educação física. Uhum. Quando você fala isso para o aluno, ele faz o quê? Ah, não vou assistir, já Ah, passei. No exato. meu tempo não tinha isso. No meu tempo eu era reprovado por falta, eu fui reprovado por falta. Eu Olha. não ia para a aula de educação física porque eu soube que não reprovava. Me ferrei. Levei um ataque da minha mãe. Fui reprovado por falta em educação física. Em arte eu gostava, eu ia porque era a minha área, sabe? E eu falei, é isso que eu quero fazer. Era isso que Aham. eu queria fazer. Aprendi música, estudei música em conservatório, estudei na Vila Lobos. Eu tenho preparo técnico para isso. Que legal. É muito difícil, né? Ensinar arte. Aí você ainda chega na escola e fala assim, ó, você sua matéria não precisa se preocupar que não reprova. O aluno sabe disso, ele não se sente na obrigação de ficar na aula. Ele não tem motivação. Então, a motivação é a nossa aula ser muito boa. Exatamente. Eu entro em sala de aula com violão. Eu Uhum. sempre tenho uma novidade. Eu mostro o que eu sei fazer, Uhum. sabe? Você tem que mostrar que você sabe, né? Tem professores aqui na rede, acho que é uma professora, o nome dela, só sei o nome dela artístico, que é Rosa Pink. Rosa Ela Pink. entra na sala caracterizada. Ai, Ela meu já Deus. ganhou prêmios no Brasil. Ela entra na sala pintada de Emília. É, Que tá legal. certo. Ela tem que Claro. mostrar quem ela é, Aham. né? Então, Cativa, quando né? tem que ter uma LDB Uhum. que
claro que não, eu acho que fazer prova com o aluno não vai provar nada, Uhum, mas que o aluno se sinta incumbido, ter uma motivação de estudar arte. Ah, não vai para aula não, não vai fazer atividade não, é zero. Zero era nota de conceito, né? uhum, Depois virou nota de conceito. Se uhum, o aluno tem falta e zero de conceito, ele está reprovado. Então, com essa preocupação, eu acredito que o aluno vai parar para prestar atenção, uhum. mesmo que ele não queira. Eu não quero, por exemplo, eu não queria nunca estudar matemática. Não gosto de números. Eu nunca me dei bem com física, química, mas eu tinha que aprender para Claro. poder. Não era? Eu fui obrigado a. Você fala assim, você não pode as pessoas falam assim, você não pode me obrigar a estudar arte. Eu falei, mas você não foi obrigado a estudar química? E você não sabe nada de química. Sabe nada, Aham. não é? Nossa, E hoje eu. nós temos um problema. É, O resultado desses anos de você não ser obrigado a fazer arte, nós temos artistas deficientes, sim. com pouco conteúdo literário. Você Uhum, escuta uma música do Lenine, por exemplo, né? sim, Tem conteúdo literário. exatamente. Aí você fica procurando um artista, um compositor de hoje, qual é o conteúdo que ele tem de letra. Não estou nem falando de harmonia, de linha melódica, não estou nem falando isso. Conteúdo Estou me cultural mesmo. referindo porque a gente aprendeu música um conjunto de coisas, não só tocar, mas entender a parte de letra era importante. Como você faz um comercial, por exemplo, um comercial da Coca-Cola, o cara, a pessoa que vai comprar o seu comercial, a primeira coisa que ele vai ver é o que você escreveu. Você está falando do produto dele. Uhum, Hoje nós temos, hoje eu estou falando de coisas simples, sim. né? Uhum, Os festivais de músicas revelou Guilherme Arantes, revelou Chico Buarque, revelou um monte de fera, né? Tinha conteúdo literário. Eu aprendi português com Vinícius de Moraes, as poesias dele, vinha no nosso livro. Agora, sem citar nomes aqui, pega um livro da atualidade, vê quem é que está escrevendo as poesias. uhum, Estou falando só de letra, claro. que Exato. também faz parte da estética do contexto teatral, né? Uhum, Então, a criança, ela já tem que vir dessa idade, do primeiro e segundo período, já com essa mentalidade de coisa boa. Então, a gente está dando para a criança qualquer coisa, porque a criança é qualquer coisa. Não. Hoje está muito melhor para ensinar, tem tecnologia. Eu já tive muito trabalho de fazer painel, cartolina, cola. Chegava em sala de aula com aqueles cavaletes, ficava na escola, aqueles pedaços de pau. Hoje você tem data show, é você verdade. tem internet, né? Faz assim, você tem uma música, e a Uhum, gente não está sabendo explorar isso. A gente não está sabendo como fazer isso com as crianças. E o primeiro ponto, o primeiro foco são as crianças. uhum, Se essas crianças não forem devidamente direcionadas, ensinadas de maneira coerente, não é correta, coerente, consciente, nós vamos ter uma nação brilhante na arte, né? uhum. Quanto tempo você não vê uma exposição de quadros? É E olha que eu verdade. sou músico. Eu trabalhava no banco, no Rio de Janeiro, eu ia para a exposição de quadros, né? Ver, eu acho bonito. Eu tenho quadros aqui dentro, tem lá dentro do estúdio também. Então, eu gosto da arte. A arte me faz bem, só em ver, né? Aí o cara falou assim, quanto custa o ingresso para... teve um colega meu que falou, eu vou pagar R$ 50 para ver quadro. Uhum, Olha só. Falei, mas você pode comprar o quadro. Você vai lá para a exposição, você se socializa, além de você entrar de ter o privilégio de ver quadros, obras, no, no, numa estante, você pode comprar aquela obra. É só você levar dinheiro. Ah, mas eu vou só para ver R$ 50. Eu falei, quanto você ganha indo para o cinema? Você não leva o filme para casa. Você uhum. não gostou do filme? Eu falo muito do Aquaman, né? Eu gosto, eu gosto de filme, de cinema. Eu ia fazer faculdade de cinema, mas não pude pagar na época.
Então, quando você entra no cinema, você não leva nada para casa. Claro. O que que você leva? O conhecimento. É a Você leva o formação prazer de ter humana. visto aquelas imagens, É. aquelas montagens. Quando você vai a um show, né, você não leva o artista para casa. O que que você leva para casa? O que você viu. Uhum. Isso você nunca mais esquece. Quando você entra no show, num teatro, você não leva para casa. Então é muita ignorância, pessoal. Eu entro no supermercado, eu levo a compra para casa. Eu compro, eu estou pegando na coisa. Eu falei, a É. arte não é assim. A arte é conhecimento, é. E ao mesmo tempo, ver também é lazer, né? Uhum. Ver também é lazer. É, é muito legal o professor compartilhar isso, porque eu fico pensando nessa questão da formação humana da criança, né? Do acesso que a escola pública dá para essa criança quando ela tem, enfim, quando ela conhece todas as linguagens artísticas, quando ela tem esse acesso a composições diferentes, diferentes daquelas que ela está acostumada a ouvir, né? Eu, como professora de música, também às vezes eu fico pensando como que, como que eu vou apresentar isso para os meus alunos de uma maneira que amplie o universo que eles têm, né? E justamente, como o professor falou muito sobre essa questão do que a gente apresenta para a criança, eu queria até que conhecer um pouco mais, assim, como que o professor prepara as suas aulas para as crianças, né? Pode, enfim, pode ser dentro do período da educação infantil, os períodos com os quais o professor trabalha, como que o professor prepara as suas aulas e leva para as crianças? Como é que é a sua aula de música com as crianças? Bom, primeiro aqui nós temos a Secretaria de Educação, ela nos dá os temas. Por exemplo, essa semana nós trabalhamos fantoches, Hum. né? E tivemos Uhum. que colocar os fantoches dentro das 4 linguagens, né? Dentro da dança. Aham. Então, a primeira coisa que eu tenho que explicar para eles, o que é fantoche? A gente sabe que é boneco. E eu não, então eu explico. Eu tive que explicar para ele que existe alguns tipos de fantoches. Muita gente acha que fantoche é só aquele que você trabalha na mão, né? Uhum. Aquele bichinho, né? Você põe a mão aqui, enfia a mão. Tem um fantoche de mesa, onde você coloca ele em cima da mesa, fica atrás da mesa e manipula eles inteiro. O Uhum. fantoche ele só tem a cabeça, de mão. Tem um fantoche de vareta. Você coloca o boneco aqui na ponta da vara e manipula Isso. eles assim, né? Tem Aham. o marionete, que você manipula com os dedos. Ele fica pulando assim, né? Você pega ele. Já viu isso? Isso é marionete. Uhum. Tem o de sombras. Você faz sombras, teatro de sombra. Também isso é uma forma de fantoche. Primeiro tem que explicar o fundamento. Eu trabalho assim. Eu dou primeiro o fundamento. Por quê? Eu digo para eles, conto a história. Quem começou com fantoche? Você sabe? Não, eu não sei. Foi na Itália. Por quê? Qual foi o motivo? Eu- Nessa época, século XVII, quase ninguém sabia ler. Desde a época da Idade Média, ninguém sabia ler. Só mesmo o pessoal do rei, que as missas eram em latim, né? Isso bem depois a Igreja Católica tinha o domínio. Eu contei essa história. Uhum. E por que veio os bonecos? Na Itália, um homem, eu não lembro o nome dele agora, só na internet diz que era um homem na Itália. Ele criou esses bonecos para quê? Para facilitar o ensino. Porque geralmente o conhecimento vinha pela tradição oral, certo? E outra coisa que eu falei, assim, abrindo parênteses, eu comecei um vídeo aqui falando, aqui no município, isso deu uma maior confusão. Confusão não, deu uma confusão boa. Aí Aham. eu comecei o vídeo assim, Acho a que arte, visu, a arte visual precede a escrita. Pronto. Os pedagogos queriam me matar. E eu comprovei. claro. A arte rupestre é o quê? Uhum. O homem se comunicava através de desenho. Então, primeiro, o ser humano aprendeu a desenhar, depois escrever. Olha aí, não tem como você fugir disso. A arte está em primeiro lugar, depois veio o conhecimento técnico, mas o lúdico veio antes. Então,
Aí existe uma confusão entre nós e os pedagogos. Os Sim. pedagogos são muito técnicos, muito frios, sabe? E a gente que é artista, não. A gente já chega fazendo. Uhum. Claro, Sim. é uma metodologia. Claro. Então, eu expliquei o que era fantoche, contei a história, porque as crianças não sabiam ler nem escrever, nem tinham dinheiro para comprar material escolar, e nem a escola dava. Então, esse homem, através dos bonecos, ele começou a ensinar história, começou a ensinar, contar. Isso foi desenvolvendo. E no Brasil, nós temos o nosso boneco, nosso fantoche, que é o mamulengo. Ele é do Nordeste, é um mamulengo. Mamulengo. Ele é do Nordeste. O boneco não é só para divertir. Ele começou para ensinar, depois virou teatro, virou entretenimento. Então, a arte ela serve para duas coisas, para conhecimento e entretenimento, não Uhum. só entretenimento. O que está acontecendo hoje é que está muito vulgarizado, Exato. não está popular. Ah, mas a arte está mais popular. Não, eu falei, a arte está mais vulgar. Uhum. Popular sempre foi, Exato. né? Sempre foi. Agora, a minha aula é preparada dessa forma. Primeiro, eu vou buscar o fundamento, Uhum. principalmente o primeiro e o segundo período. Eles têm que saber logo ali. Porque você falar assim, você subestimar uma criança de 4, 5 anos, você está subestimando você mesmo, que É, você era um idiota, e você nunca foi idiota. A exato. gente não, a gente nasce com a mente vazia e as coisas vão sendo colocadas, né? Isso é uma outra discussão pedagógica e não vem o caso. Uhum. Mas eu me preocupo em que na escola eu procuro separar isso. A escola é um lugar de aprendizado, não é Uhum. lugar de brincar. Tem alunos que chegam na escola com brinquedo e não levam o lápis nem o caderno. Como é que ele. Quem é que está errando aí? É a escola? Não, aí já é a família, né? Então, quando o aluno chega na escola, ele tem que saber que aquele espaço ali, aquelas poucas horas que ele tem, é um aprendizado. E ele tem que sair dali esperto, sabendo. E eu lancei uma pergunta numa das reuniões pedagógicas. Falei, o que nós estamos ensinando e o que eles estão aprendendo? Uhum. Essa frase não é minha, é de um músico, de educador, um dos educadores nossos aí. Aham. Acho que o Williams, ou é o Edgar Williams, ou não foi Kohreuter, não. Kohreuter é meu sonho de consumo, né? Eu gosto É, do Kohreuter. O uhum. Schaeffer, eu também estudo esses caras todinho. Schaeffer, Raymond Schaeffer, alemão, É. morreu agora, né? Uhum. Então, eu preparo a aula dessa forma. Eu dou os fundamentos, estou usando fantoche, foi a aula da semana. Eu dou o Uhum. fundamento, explico, aí nós vamos fazer o fantoche. Aí, eu já levei um pronto, eu levei dois bichinhos, né? E eu fiz a voz aqui, eu ensinei como manipula o fantoche. Quando o Uhum. fantoche for falar, você põe na sua frente. Quando você for falar, você separa. Claro. Muito bom. Isso é plano de aula, prática, tá? Agora, o que eu observo há muitos anos já nas escolas, que as pessoas estão muito presas na parte filosófica, na abordagem pedagógica. É importante? Mas está demais. Como se fosse algo separado da realidade. Não, a Uhum. criança não é idiota. Ela observa, olha, eu fiz um teste com os alunos aqui, eu dei, também artes visuais. Eu fiz um desenho e, e pedi para que eles fizessem. Uhum. Um desenho simples, primeiro e segundo período, que é o mesmo nível, né? E fiz a mesma tarefa com o pessoal do quinto ano, foi um desastre. Eles não fizeram. Aí eu peguei o desenho do primeiro período, joguei na cara deles. Olha aqui, gente, isso aqui. Pô, tá maneiro, tio. Falei, isso aqui foi feito por um garoto de 5 anos. Uhum. Sabe o que eu fiz? Uma clave de sol. Uma clave de sol. Eles aprenderam a fazer, olhando. As primeiras saíram troncha. Adulto erra isso. Até Exato. músico erra isso, né? Uhum. E peguei a mesma clave de sol e fui no quadro, desenhei a clave de sol e pedi para que eles fizessem. Eles tinham 5 minutos para fazer. Foi um desastre. Ah, isso é muito difícil, ninguém faz isso. Aí eu peguei o desenho do primeiro período e mostrei para eles. O que eu aprendi aí? Que a gente não pode subestimar um garoto, uma criança de 5 anos.
Olha, ele é muito mais fácil para ele não tem conta para pagar, né? Ele está com a mente aberta para aprender, a gente tem que aproveitar, Uhum, sabe? Essa fase. Eu não sei se ele vai ser artista, não importa, mas esse ensino que eles estão tendo de artes nesse momento vai ser muito importante para a formação psicológica deles, claro. como pessoa. Uhum, Isso é que a gente tem que pensar. Agora, se ele vai ser artista, aí é outra abordagem, sabe? Agora, a gente está muito preso assim, a gente está muito técnico, muito frio nas nossas aulas. Eu vejo as pessoas falar assim, o educador do momento aí, Paulo Freire, já li o livro dele todo. E tem professores que exaltam Paulo Freire, mas eles não praticam o que Paulo Freire fala. Eu vejo a sala de aula, eles gritando com as crianças de cabeça baixa, eu falei, isso aí é ensino tradicional. O livro dele é muito legal, eu li o livro todo, Pedagogia do Oprimido, né? é um baita. Então, ele fala exatamente sobre isso. Ele não fala contra, mas ele faz as abordagens de como é a educação. O ensino tradicional, o crítico, né? O Uhum, depositário. Está tudo no livro dele, eu tenho esse livro. uhum. E como aí todo mundo acha lindo, maravilhoso, mas eu não conheço nenhuma escola que pratica. Eu não conheço. Pois é. Nenhuma. Eu. Olha que eu sou cascudinho. Eu vejo a professora é, gritar com os alunos ainda, gritando, todo mundo de cabeça baixa. E todo mundo, não é Paulo Freire. Então não adianta falar do cara, é que nem a pessoa que diz que é crente, que segue Jesus e Né? agride o irmão, né? Aham. Ai, gente. É a mesma coisa, isso aí é Aham. antigo. Uhum. Então, outra vez, eu também, as abordagens também não se questiona. Ela tem que ser encaixada de acordo com a mentalidade, com a escola e com a região. Uhum. Então, tem regiões que vai funcionar. Por exemplo, no Sul, por exemplo, eu já estive em Porto Alegre, na Uhum. cidade. Eu tenho Porto Alegre, quero lembrar a cidade. Logo no iníciozinho aí. Eu fui tocar Torres? aí. Não, é outra. Já tem muito tempo. Que é Porto Alegre, tem Porto Santa Alegre, Maria, capital. tem no, ao longo aí Eu tem não vários. lembro agora uma cidade legal, a gente foi tocar aí. Aham. E eu percebi que os gaúchos são muito brutos, mas é o jeito deles de Sim. falar. Uhum. Então, de repente, uma abordagem tradicional aí cai bem. Já não cai bem a depositário, já não cai bem aquela crítica. Uhum. Então, por exemplo, os grandes gênios da humanidade, Einstein, Beethoven, Mozart, Newton, estudaram em que tipo de abordagem? Tradicional. Uhum. Santos Dumont, né? Então, a gente não pode descartar o ensino tradicional por quê? Estamos em outra época. Então, mudam as pessoas, mudam os costumes, mas o princípio continua. É O verdade. princípio. Eu fico, às vezes, pensando, assim, nisso tudo que o professor está falando, o quão fragmentada a gente vê hoje a educação, né? Então, por exemplo, é o professor pedagogo e o professor de música, por exemplo, essas coisas. Só que, no fundo, é formação humana, os dois estão trabalhando com o mesmo ser humano. E como é que a gente pode justamente entregar da gente esse conhecimento para a criança, para que a criança veja tudo de uma maneira única e justamente ao longo da vida possa aplicar esses conhecimentos tanto na maneira de lidar com as emoções, quanto o conhecimento que ela vai adquirir conhecendo a arte tal e qual ela é. Então é muito valioso isso que o professor tem compartilhado também, né? É, é, há muitos anos se fala em cuidado com a criança, né? Uhum, Há muitos anos se comenta isso, se trabalha em cima disso, e os sim. resultados são poucos ainda. Não por falta, não porque o ser humano é ruim. Você vê que nosso país é um país solidário. Nosso país é Uhum. solidário. A gente faz muita coisa de graça. A minha mulher mesmo até briga comigo. Ainda bem que eu não tenho uma padaria, senão a gente estava falido. Mas
porque a gente é assim. A gente Claro. fica com pena, a gente quer ajudar, né? Uhum. É assim, a gente é assim. Infelizmente, quando o nosso Congresso pensa, não pensa na gente. Não, Eu não tenho visto isso, eu, é como, muito como, difícil. como cidadão, né? Eu não entendo muito de política, até porque não tenho tempo de ficar estudando quem é quem, por quê, nem sei que partido é de quem. Não dá tempo, sabe? Não dá Uhum. tempo. Eu faço música, eu componho, eu tenho um monte de coisa gravada. Agora eu estou trabalhando mais com a web, né? Eu tenho que gravar videoaula, eu tenho que gravar música, eu tenho que fazer comercial. Então, não dá tempo de eu ficar querendo discutir política, se esse é melhor, se aquele é pior. Eu só vejo assim um resumo, que não há vontade política para mudar a nossa educação. Isso é Não há verdade. vontade. É. Eu tenho observado isso. Uhum. Aqui, um município que ainda há uma preocupação nisso. Aqui no nosso município, ainda há uma preocupação. É difícil? É, porque tem político aqui Uhum. também. E tem os É, bons e tem os ruins. exatamente. Eu coloquei isso como justificativa no projeto, né? A destacar nesse âmbito político a urgência da música na educação infantil, né? Não, não só a música, a É, arte, a em arte, de geral. maneira geral, já vai além ainda, né? Uma coisa que eu estava pensando também, o professor mencionou aqui que estudou no Instituto Villa-Lobos e tudo mais. E hoje eu perguntaria, assim, de toda essa formação que o professor teve das artes de maneira geral, quais são os aspectos que o professor exalta, assim, que indicaria, assim, para que permanecessem, ou se pensaria que seria necessário algo novo, e quais são os aspectos da sua formação que foram importantes, que o professor considera importantes para quem o professor é hoje? Os fundamentos teóricos de todas elas. Uhum, O que acontece, vamos falar aqui na parte de música, né? uhum, Ninguém quer, todo mundo quer ser músico, uhum, que é a arte mais nobre que nós temos do mundo, né? É a arte mais nobre. Não é a melhor de todas, não é a melhor uhum. de todas, mas é a arte. Isso não estou eu que estou dizendo. Isso aí está na internet, está em todas as enciclopédias que você quiser, está nas as academias. A música é a arte mais nobre, mas precisa de fundamento. Nós estamos ficando sem base. Eu estou falando da minha arte, da minha Uhum, área de trabalho. O cara quer aprender música, quer aprender violão pela internet, só se ele já souber, né? Se ele já exatamente. souber, ele vai fazer uma pesquisa e ele melhora. Agora, o Uhum, cara não sabe nada, não quer ir para a escola, não quer ter o trabalho de ir para a escola, de fazer um investimento na carreira dele, de músico, de teatro. Tem faculdade disso. A pessoa não quer. Ah, vê aí, citar um cara aí rico da música, Rod Stewart. O cara uhum. tem 50 anos de carreira, é de outro país. Olha o que ele canta, não tem nada a ver nem com country. O cara fala no country americano. Eu não quero falar do Brasil para não ter que depois ninguém me jogar pedra, né? Viu? Ah, mas o country, rapaz, só tem um segmento nos Estados Unidos que vende pra caramba. É o rock and roll, é o pop, nem o rock não é o pop rock. Você pode cantar country, pode cantar rap, pode cantar o que você quiser. Não se projeta. Até tem sabe, um levantezinho, mas, poxa, o pop rock é imbatível. Bem como no Brasil. O samba é imbatível. Não adianta você querer. Quando eu morei na Espanha, quando eu fui tocar pela primeira vez lá, eu fui querer fazer graça. Eu e meu colega brasileiro também, ele começou a cantar em inglês, todo mundo assim, olhando para a gente. Eu estava no piano e tinha um violão assim também. Nós levamos dois instrumentos e uma tantã. Ele falou: vou levar só para desencargo consciência. Eu falei: tá legal. Olha, foi um desastre. Aí me caiu aquela ficha. Eu já estava assim, tá tudo perdido, porque ninguém aplaudia. Era um lugar muito fino lá na Espanha. A gente começou a tocar meia-noite, frio pra caramba, 3 graus, mas lá dentro tinha aquecedor, era muito frio lá. A gente começou a cantar música americana, A String of Dreams.
Aí, cara, ninguém faz assim. Aí eu me invoquei, peguei o violão, comecei a falar em português, estava com raiva já. Estava com raiva. Falei, Aham. poxa, eu nunca fui humilhado desse jeito no meu país. Ah, cara, aí que eu entendi. Eu comecei a cantar uma música do Djavan, Valei-me Deus, com violão. Olha, a casa veio abaixo. Todo mundo sabia a música. Todo mundo conhecia o Djavan. Aí o samba, samba. Então não adianta. A Uhum. nossa marca brasileira é o samba. Mas tem que ter o fundamento? Tem que ter o Uhum. fundamento. Tem muita música ruim tocando. Também tem muita música boa. Eu posso citar aqui uns artistas que você nem viu falar. O Dofel, Uhum. por exemplo, tem 40 anos de carreira, tem até helicóptero, não moram no Brasil, são brasileiros. Tocam música brasileira na Alemanha, na toda a Europa. Você não sabe quem é. Você vê aí Simoninha, é o filho do Simonal que morreu, um Aham. espetáculo maravilhoso. E tem diversos, mas você fala assim, pô, mas não tem a mesma a- o mesmo sucesso de mídia, né? Não De, importa. de, de Gustavo Lima, né? Gustavo Lima. Tudo bem, é sertanejo, é a área dele. Eu não curto muito, não porque é ruim, é Uhum. porque, para mim, não tem muito acorde. Eu gosto de música que tem muito acorde, que tem Uhum. dissonância, que tem sétima maior, nona. Por isso que eu gosto do Kohreuter, entendeu? Sim. Mas, para eu chegar a esse nível, eu tive fundamento. O que falta nas escolas de arte são os fundamentos. Não adianta você chegar lá, um bandeirinha, vamos decorar a escola, vamos, mas vamos fazer bandeirinha, vamos fazer balãozinho, vamos fazer aviãozinho. O aluno o que ele vai ligar? A escola só ao entretenimento. Na aula de arte é só Uhum. brincadeira. Não, a aula de arte é aula de arte. O nome está dizendo arte. Tem Tinha até um, fundamento. tinha até um canal na Oi chamado Arte Final, arte, canal de arte. Até acabou. Era tão fino, tão legal, acabou o canal. Ninguém não teve audiência, né? Porque a gente não tem fundamento. A gente precisa das bases da coisa. Ensinar arte para quê e por quê. Não adianta chegar na escola e tocar violão só. Mas vamos tocar violão aqui, passou a hora da sua aula e vai embora, recebe o seu dinheiro. Você não fez nada. Uhum. Você não fez nada. Né? Você não está no boteco, você está numa escola. No É. boteco você não tem que fazer isso. Você vai Uhum. cantar lá e pronto. Um monte de cachaceiro vai mandar dizer, toca Raul, aí tu não Verdade. toca. Agora, ficar discutindo a abordagem, chega na reunião pedagógica, é um saco, não se define nada, se define toda a parte pedagógica lá dos pedagogos, mas a nossa parte, Uhum. eu até ia sugerir, né, na Secretaria de Educação, que em cada escola são 2 ou 3 coordenadores pedagógicos, tivesse especialidade em arte, para Interessante. poder... É. Aí os 3 pedagogos que tem são tudo pedagogia, tudo temático, tudo teórico. Aí pega um plano de aula nosso, não sabe resolver. E ainda vai dizer que nós estamos errados, porque não entende o que nós estamos fazendo. Entendeu? Eles não entendem o que nós estamos fazendo. Qual é a função que nós estamos exercendo na escola? É É. muito difícil. E falando nessa questão da própria equipe pedagógica, né, dentro do espaço escolar que o professor atua, o professor acha assim que ainda é um caminho a se percorrer para entender o que faz um professor de artes, um professor de Muito. música? Mas isso, olha, para começar, o fundamento da música não tem fim. A música é igual a matemática. Uhum. Só tem 2 disciplinas difíceis no mundo, música e matemática. A música é mais difícil. Matemática você aprende. Música, eu não garanto que você vai aprender, porque Uhum. depende de sensibilidade, depende de ouvido musical. Nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem. Por que as pessoas são desafinadas? Porque não tem ouvido musical, não tem jeito. Está Não marcado para não escutam, ser não tem cantor. contato, né? Oi? Não Tem que treinar escutam. muito. É, e- Exatamente. Por isso, é, e o contexto escolar também é um negócio assim. Lá no eu tenho um colega que ele é ator, né? aham. Ele trabalha em sala de aula comigo. Ele tem outra função na escola. Ele não é arte, ele está contratado como assistente de aluno, um negócio assim.
E ele falou, me contou uma coisa, ele disse, poxa, professor, ele é ator, me chamaram para contar uma história lá no asilo, o pessoal da maçonaria chamou ele, né? Disseram que era doação. Ele falou, poxa, doação? Aí ele, não, tá bom, eu vou. Chegou lá, ele falou assim, cara, eu vi lá os melhores talheres em cima da mesa. Tinha mais de 20 pizzas. Ele falou, tinha um freezer cheio de cerveja. Aí ele falou assim, ó, eu vou lá perguntar para o cara se isso tudo foi, se alguém pagou, se isso foi tudo doação. Quer dizer, dinheiro para comprar cerveja tinha. Ah, não, aí o cara entregou, falou, não, esse é um dinheiro que a gente tem do caixa e a gente pega esse dinheiro para fazer as festas. Ele falou, muito bem, então você vai me pagar para eu contar a história, porque eu também estou trabalhando. O garçom veio de graça? Ele falou para mim, me contando assim, poxa, o garçom vai ser... Ele disse que foi para o garçom perguntar, escuta, quanto é a sua diária? Ah, minha diária é R$ 100. Ah, tá. Aí fui no cozinheiro, todo mundo ganhando, só ele não. Por que ele não ia ganhar dinheiro? Então, a gente só é lembrado nas festas assim, geralmente. E nas escolas não é diferente. Teve uma gestora que ela estava começando o ano letivo, não foi na minha escola, foi em outra escola, que ela fez o seguinte, fez o ano letivo, tinha algumas vagas de aula sobrando. Ela falou, como é aula, como não, como é aula, é hora extra, põe professor de música lá. Aí, põe professor de arte lá para preencher, assim mesmo, para completar o currículo, põe arte, não tem problema não. Põe aqui a aula extra. A minha colega ficou muito brava, ela falou assim, professora, ela me contou, né? Nossa matéria é currículo escolar, faz parte do currículo do MEC. Nós não somos aula extra. Nós fizemos um concurso para entrar aqui, igual a senhora fez. Pagou uma geral para a diretora. Então, você vê a mentalidade de que ainda nós temos que percorrer um caminho grande. Temos que ter mais mestres de música, formar mais maestros, e formar mais mestres, doutores de música, mas para conscientizar também as universidades. Com certeza. Muito bom, professor. Nós já estamos chegando assim ao final da nossa conversa e de antemão assim, muito obrigada por trazer tanta consciência, né, para nossa área e o quão rico é o professor compartilhar toda a sua experiência conosco, porque também nos desperta para questões que talvez estejam adormecidas e ninguém esteja olhando com o carinho que precisa, né? E para terminar, eu queria que o professor me falasse um pouco quem você é hoje como professor de música, como que foi o seu processo ao longo da sua experiência, como o professor se enxerga hoje na condição de professor de música. Olha, eu sempre me vi como professor, desde quando eu comecei com música. Muito bom. Sempre. Eu comecei a dar aula de violão. Eu já estudava na Vila Lobos, eu trabalhava num banco, e eu falei, é isso que eu quero fazer. Quando eu estava no ensino médio, um professor, eu era muito bom de biologia e de história, né? Aham. E ele achava que eu ia fazer vestibular para história. Eu falei, não, eu vou ser músico. Ele riu de mim. Meu amigo até hoje, está coroinha já. Ele é meu amigo até hoje. Ele é médico, inclusive estava fazendo medicina. Olha aí. Ele é professor de biologia e estava fazendo medicina. E, e ele disse o seguinte, é um desperdício você ir para a área de música. Eu falei, não, é o que eu gosto de fazer, é o que eu aprecio. Eu gosto de tocar violão. Na época eu não tinha piano, sempre toquei piano. Estudei piano desde 7 anos de idade, mas não tinha como comprar um piano. Não tinha. Até hoje não tem piano, eu tenho um teclado aqui. Não cabe um piano aqui dentro. E hoje não cabe, e hoje, no contexto atual, não cabe você comprar um piano mais. Os teclados tomaram conta. Então eu falei, isso que eu quero fazer. Quando chegou na década de 80 para 90, eu tocando, fazendo show em São Paulo, Rio de Janeiro, uma loucura. E eu vi um negócio mudar no Brasil, a tecnologia.
Eu vi uma partitura pelo canal Futuro, o cara fazendo a partitura digital pela impressora. Eu nunca tinha visto isso. Aí eu falei, rapaz, que isso, cara? Eu levava um mês para fazer 10 partituras de um disco, né? Eu sempre ganhei dinheiro fazendo música, fazendo partitura, né? Sim. Linha melódica, para Aham. registrar. Era um dinheirinho. Até hoje eu ganho dinheiro assim. Legal. Aí eu vi esse negócio. Aí eu comprei o programa. Eu comprei um piano da Roland D70, de MIDI, e o computador, só tinha um computador que fazia isso, que era o Atari ST 1010. Nossa. Eu comprei esse treco com uma impressora matricial. Aí, cara, eu fiquei encantado. Em um dia eu fazia 4, 5 partituras. Era só tocar e saía já escrito, lá no pentagrama. Então eu vi e falei, eu vou estudar isso. E eu comecei a me direcionar para estudar música, de verdade. Agora, pensando como professor. Uhum. Porque eu dava aula de violão, aula teórica, né? Mas eu não tinha formação acadêmica Uhum. de professor. Porque eu vi que para dar aula em escola, para passar em concurso, eu tinha que ter graduação, eu tinha que ter bacharel. Na época eu não tinha graduação. Fiz bacharel primeiro. Uhum. Então, eu comecei a dar aula nas escolas. Foi quando eu fui, depois que eu ter estudado bastante coisa, me botaram como animador cultural, palhaço, né? No Rio de Ai, Janeiro. Jesus. Você estuda pra caramba e o cara fala assim, você vai ser animador cultural, animador de festa, né? Que Como se bom. fosse isso. Dentro de uma escola, e eu queria entrar em sala de aula e jogar lá para os alunos tudo que eu estava aprendendo, Show. né? Teoria, estética, né? Linguagem corporal, clave de sol, como desenhar. Então, você aprende muita coisa. E como é que você vai passar isso? No boteco, você não vai ter condições. Num show business, você não é necessidade de fazer isso. Entendeu? Então, eu já me vi com professor desde aquela época. E, graças a Deus, eu estou conseguindo ser. Não sei tudo, que a gente vive aprendendo. Sim. Mudam as tecnologias, mudam os costumes, mudam as tendências. Você tem que adaptar o que você sabe para poder você dar uma boa aula, Aham. né? Então, é uma coisa que eu me profissionalizei, Muito bom. né? Eu cobro para fazer isso, então eu tenho que ser bom, né? As pessoas me Exatamente. pagam e eu tenho que respeitar o dinheiro que as pessoas me pagam para eu ser professor, Isso né? mesmo. Claro que isso aí depende de uma boa equipe, aí já é outra discussão. Mas, assim, você como pessoa, você tem que ser bom, tem que Uhum. ser bom naquilo que você faz, se aperfeiçoar. Não é soberba, não. Não. Você tem que ser bom. É o mínimo que você tem que ser para você ganhar dinheiro como profissional na educação. Que as Acima de pessoas vão tudo, né? esperar, as pessoas vão esperar de você, né? A Vão valorização do esperar. seu trabalho também passa, né? A valorização do nosso trabalho passa por nós antes, né? Exatamente. Aproveitando para fazer aqui como é que chama? Um jabá, né? Eu tô, eu tô gravando um projeto agora chamado Cantando e Contando Tom Jobim. É um Poxa, projeto pedagógico. muito É bom. para está sendo feito para educação. Só que não é para minha escola. Eu tô tentando colocar no MEC esse projeto. Que legal, Vai pô. ser, estou fazendo audiovisual, mas ele está sendo programado para ser feito ao vivo com banda. Nossa. Então eu estou gravando, eu estou cantando, tocando as músicas do Tom Jobim, contando a história da primeira música dele e da última, e contando as gracinhas que ele fazia, o Tom Jobim, né? Então eu faço isso com 10 músicas, 12 músicas, eu conto uma história de Tom Jobim. Aí Eu vou dizer que eu quero ser a primeira a ter acesso então ao você projeto. fica em contato, eu vou salvar teu contato para você me ajudar a divulgar, porque eu quero Claro. entrar na Secretaria de Educação. Aí eu vou Aham. ter outros autores, eu vou ter Noel Rosa, aí já eu tenho um agente, né, daí do Rio de Janeiro, ele me orienta. Ele fala assim: olha, você vai fazer o seguinte, você vai fazer esse. Logo em seguida tem Cartola, tem Noel Rosa, tem as Sim. pessoas precisam saber. E os alunos, né? Uhum. Antigamente nas escolas você podia fazer isso, agora é TikTok. Não, e me deixou muito feliz o professor comentar desse projeto, porque eu sou
como professora, eu estou trabalhando com Tom Jobim nesse exato momento com os meus alunos. Eu já tenho músicas prontas, já, Nossa. quer dizer, é releitura. O que eu estou fazendo Uhum. é legal. Eu não estou gravando um álbum, estou fazendo um Claro, está projeto. fazendo uma releitura. Eu vou colocar música por música no YouTube. Eu não vou colocar o projeto todo. Eu vou Sim. colocar assim, a música do projeto, né? A Uhum. música tal, é releitura. Mas tu vai ver com as imagens. Ah, eu vou acompanhar. É que você não vê aqui no meu estúdio. Aqui eu tenho chroma key, eu tenho uma sala inteira de chroma key. Eu vou gravar no fundo verde aqui, né? E dali. E quando eu for editar, aí vai ter o Tom Jobim aparecendo aqui, a Copacabana, né? Ah, sensacional. É só você me puxar para o projeto que eu vou atender. Com toda certeza. A minha equipe é pequena. Aham. Eu posso usar os músicos da cidade, né? Que é só para aprender 10, para poder o custo não sair muito caro. Uhum. Isso Perfeito. só viaja eu e os músicos, eu e mais dois músicos. Muito Só. bom. Os meus alunos, eles chamam de tio Tom. E o Tom. O tio Você Tom. tá fazendo aula sobre ele, é? É um projeto que eu quero trabalhar bastante MPB, então eu comecei por Tom Jobim, já arrisquei também Toquinho, mas Toquinho tem eles, muito mais a ver. Tem nossa, muita eles música boa. adoraram, assim, então Eu eles cantei a música fizeram. do Era uma casa muito engraçada, não tinha teto. Falei, gente, imagina uma casa assim. Aí Aí sim veio a começa. discussão. Não, mas é isso que eu faço com Exato, eles. perfeito. Ó, pensa numa casa que não tem teto, que não tem chão, sabe? Aí eles ficaram, como é que pode? Tudo pequenininho, 5 anos. E Tio, aí, como é que vai amarrar a rede? Aqui tem muita rede, né? O uhum. pessoal tem É muita rede. verdade. Aqui é. Eu tenho rede aqui, mas não gosto, não. Não consigo, não. Não consigo, não rola. Não é a Eu tua vou para praia. acampamento aqui, quando tem um negócio de retiro de igreja, eu levo o colchão. O chão eu fico lá. O problema é a cobra, né? Oh, E tem. é isso. Aqui, de vez em quando, no Rio aqui, eu moro na capital aqui, Uhum. mas o Rio Branco é o rio que alimenta a cidade. Tem jacaré. Nossa. E na orla, assim. Só que a gente fica lá em cima, Uhum. o pier no alto. Normal, eu já acostumei. Quando eu vi a primeira, eu nunca tinha visto como é que chama? Sucuri, né? De, Nossa. de perto, rapaz, eu gelei. Fez nada, a bicha não faz nada. Ela Nossa, não faz nada. é um Ela não susto faz muito nada. grande. Agora você se assusta, né? Uhum. Se assusta. Jacaré, putz, grilo. Eu tomando banho, veio num igarapé aqui. Nunca mais tomei banho de igarapé. O bicho passou lá do outro Uhum. lado. Falei, caramba, dá licença. Nunca A mais, alma sai do corpo nesse exato momento. nunca mais eu entrei em igarapé nenhum aqui. Deus me livre. E quando você está pescando, meu colega me conta, ele está pescando e fisga, pensa que é peixe, é um jacarezinho pequenininho que Jesus vem no... amado. Mas é normal, cada cidade com o seu Claro. costume, né? Aham. Muito bom, professor. Você é de Porto Alegre, de que região? Está muito Eu frio sou de aí? Florianópolis, eu sou aqui de Ah, Santa Floripa, eu conheço Floripa, eu fui tocar em Floripa, fiquei no hotel, perto do porto aí, eu passei mó beça, no mercado. Tem um mercado Ah, aí? sim, tem o Mercadão? mercado público. Eu comi Tem. tudo que tinha direito Ai, ali. ali é bom demais. Ali Passei tem. mal, voltei vomitando. Voltei pro Rio vomitando. Aqui é muito forte os frutos do mar, então tem época aqui Frutos do que, mar. nossa, Eu não sou muito comer carne, meu negócio é peixe, fruto. Ontem mesmo eu comi camarão aqui, caro pra caramba. Camarão aqui tá ah, tá. 70, aqui tá R$ 80 o quilo. Uhum. 98 eu já vi aqui. Não dá. A minha religião não permite. A safra aqui foi muito boa esse ano, daí baixou o preço bastante, assim. Mas de fato é mais caro. É. Tá bom, professora.